Estudo Bíblico Sena 2024. A gente está trabalhando as bases da fé cristã aí desde o meio do ano, mais ou menos. Nós temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos esse pedacinho? 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Hoje a nossa aula vai ser dentro desse tema aí que está escrito, o que significa ser um cristão? Então, aquilo que nós iremos trabalhar de forma pontual não é sobre como ser um cristão, né? Não é sobre como ser um cristão. Porque para ser um cristão a gente entende que a gente tem que ler a Bíblia e fazer oração. Não é verdade? Esses são pontos chaves do que mostra, né, um pouco daquilo que é ser um cristão. Mas o que o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é o que significa ser um cristão no sentido desse chamado que nós recebemos de Deus para sermos cristãos, né? Como é esse chamado, como esse chamado é feito, né? Como que Deus ele vem até nós e nos torna cristãos, né? Então é muito nessa vertente, né? Dentro dessa visão que eu quero trabalhar com os irmãos. E a palavra ele vai trazer muitas e muitas coisas, né? Tanto faz que você vai ver várias citações, né? Várias citações bíblicas aí dentro dos pontinhos da nossa folha. E uma pessoa, né, a gente pode apontar Cristo como aquele que nos mostra como é sermos cristãos, porque nós imitamos a Ele, né? Mas eu quero me utilizar hoje, principalmente daquele que foi um dos maiores cristãos, né, que já houve, que foi Paulo, né? Então eu quero, né, focar bastante naquilo que nós vemos Paulo falando, né? Aquilo que ele traz, aquilo que ele mostra para nós. E aí Paulo ele vai estabelecer uma ordem, meus irmãos, na qual as bênçãos chegam aos cristãos. Pode entrar, irmão. Toda. Então Paulo ele vai estabelecer uma ordem na qual as bênçãos da salvação chegam aos cristãos. E isso ele escreve lá em Romanos 8,30. Né? Lá em Romanos 8,30, Paulo ele escreve assim: E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, né, à luz deste versículo específico, eu quero, junto aos irmãos, analisar, né? Eu quero analisar este versículo para que a gente possa entender um pouco mais do que significa ser um cristão. Né? Aquilo que Paulo fala aqui, que é o chamamento, né? Nós somos chamados. A partir desse chamado, nós somos justificados e também glorificados, né? É isso que ele trabalha dentro desse versículo de Romanos 8,30. Então, a primeira parte é em negrita, escrito chamado que tem efeito. Chamado que tem efeito. Primeiro pontinho da nossa folha diz aí, ó. A chamada, né, a que Paulo se refere em Romanos 8,30, não é um tipo de convocação a que as pessoas se referem para dar o motivo pelo qual escolheram uma profissão em vez da outra, ou optaram por se tornar membros de uma certa igreja. Em vez disso, essa convocação está relacionada àqueles que foram justificados, ou seja, um chamado que veio especificamente a todos os que são crentes em Jesus. Então, o que significa, né, esse ponto aí? O que nós queremos dizer com essa convocação? Né? Até coloquei entre aspas essa convocação. Essa convocação, esse chamado, né? Nós somos chamados a ser cristãos e esse chamado foi feito por parte do próprio Deus. Né? Deus nos chamou. É Ele que nos chamou. Nós vemos isso várias vezes na palavra, né? Ele nos chamando, Ele nos buscando. Né? E isso mostra o seu grande amor por nós. Né? Então Ele nos chamou. Essa convocação é feita por parte do próprio Deus. E vai produzir uma resposta em nosso coração. Então a gente lembra o dia que realmente a nossa vida, né, teve aquele divisor de águas. Nós nos lembramos, né, talvez, aí, do dia que realmente nós nos tornamos cristãos. Aquele dia onde nós realmente sentimos, né, que o Senhor ele nos chamou, que nós sentimos realmente, né, o arder do Espírito Santo em nossos corações.
E isso nós entendemos, à luz daquilo até que Paulo nos traz, e como esse chamamento de Deus, né? Chamamento que o Senhor fez para nós. Então nós entendemos que isso daí, né, vem de encontro aos nossos corações, e é um ato de Deus, né, encontro a nós. É um ato do Senhor ao nosso encontro, né? Então, como nós somos chamados? Como a gente teve um encontro com o Senhor? Meus irmãos, se a gente parar para perguntar isso para a maioria dos cristãos, a maioria vai acabar dizendo que foi através do momento que ele estava ouvindo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem um grande poder naquilo que se diz ao nosso chamado. A partir daquele momento onde Deus, né, realmente nos buscou, até como lá em 1 Pedro vai dizer, né, Ele nos buscou das trevas, né, Ele nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Então é este momento, né, que está relacionado àquilo que nós estamos falando aqui. Então Ele nos chama, e a maneira principal como o Senhor nos chamou, como Ele nos fez filhos, é através da proclamação do Evangelho, através da pregação da palavra, né? Isso nós entendemos, né, à luz da própria Bíblia também. Então Ele nos chamou, né? E aí nós respondemos a esse chamado. Então nós vemos que muitos são chamados, né? Mas poucos realmente se mantêm dentro desse chamado, né? Muitos são chamados. As pessoas têm esse chamamento, as pessoas são convocadas a virem até o Senhor. Bom dia, irmã. Fica à vontade. Então muitos são chamados, né? São chamados a virem até o Senhor, né? São chamados a responderem a essa convocação vinda do próprio Deus, né? Através da pregação, através desse ato de Deus ao nosso encontro. Mas muitas vezes não correspondem de forma assertiva àquilo que é o chamado de Deus para as nossas vidas. Só um instante. Aqui, irmã. Muitos não respondem, né, a esse chamado de Deus aos corações. Mas aqueles que respondem, que correspondem, né, a esse chamado, eles correspondem, eles colocam fé em Deus, né? Então nós vemos que é um trabalho que vai sendo feito, né? E ele tem um grande efeito no coração daqueles que se entregam por inteiro. Então nós vemos o que Deus chamou, né? Também justificou e também glorificou. Então aqueles que se entregam, aqueles que vivem para o Senhor, dentro desse chamado, o que acontece? Eles são justificados e também glorificados. A justificação, o que é ser justificado, né? De forma bem, né, de fácil entendimento. A justificação vem através do sangue de Cristo, né? A partir do momento que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia, né, vencendo o pecado e a morte, Ele nos tornou justos diante de Deus, né? Esse é o sentido. A gente vê vários versículos falando sobre isso. Então nós nos tornamos justos diante de Deus a partir deste momento. A partir do momento onde os nossos pecados são perdoados por Cristo, a partir do momento onde nós deixamos a antiga vida que vivemos e vivemos a partir daí para a honra e glória do Senhor, né? Vivemos como cristãos. E aí esse chamado se torna efetivo a partir deste momento. E o próximo pontinho diz aí, ó. Quando Deus chama as pessoas dessa forma poderosa, Ele o faz desde as trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso está escrito em 1 Pedro 2,9. Vamos abrir aí? É um versículo bem interessante. 1 Pedro, lá no finalzinho, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Oi? Pode ir lá no finalzinho. Se você começar de Apocalipse, é até mais fácil. Isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Diz aí, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, está vendo?
Pedro está dizendo aí, né, que está falando sobre os crentes, né, os crentes, aqueles que realmente vivem para Deus, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. Ele vai dizer aí que eles são propriedade exclusiva de Deus. Isso é muito bonito, né? Nós entendermos e captarmos verdadeiramente aquilo que Pedro está escrevendo aí. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, raça eleita, né? E como ele diz, propriedade exclusiva de Deus. E aí, diante disso, nós somos chamados a algo específico, como Pedro escreve. Nós somos chamados ao quê? A proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Esse é um chamado que todo cristão tem. E como que nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou? Através da palavra. Então, está vendo? É um ciclo que nós vivemos como cristãos. Nós recebemos essa proclamação das virtudes de Deus, e isso nos gerou, né, vida em nossos corações, ao ponto de nos tornarmos cristãos, e nós somos chamados a fazer o quê? A mesma coisa. Dar continuidade a essa proclamação, né? Dar continuidade a isso. Então, a gente até Pedro escreve aí, né, essa proclamação das virtudes que nós, né, fomos levados a ouvir, é uma proclamação daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós um dia vivemos em trevas, né? Nós, antes de conhecermos a Cristo, estamos em trevas. A palavra vai falar sobre isso várias vezes, né? Que aqueles que não estão em Cristo estão em trevas, né? Ela vai relacionar essa ideia várias vezes, né? Então, a palavra vai nos dizer que luz e trevas não se batem. Então, ele vai trazendo essa ideia várias e várias vezes, a palavra de Deus, né? Essas trevas é o mundo hoje? É o mundo. É estar longe de Cristo, né? Tudo que significa estar longe de Cristo são trevas. Não, mas o mundo é totalmente trevas? O mundo é totalmente trevas. Exatamente. Então, o mundo como um todo, ele é trevas. Mas aí a gente tem que realmente entender bem isso, né? Porque senão a gente vai pensar o quê? Então se está tendo... Vamos tentar pensar em algo aqui. Vamos pensar como aqui na nossa cidade tem sempre as corridas, né? Tem aquelas corridas que enchem ali o centro, né? A gente vê que vem pessoas do Brasil inteiro, né, nessas corridas. Aquilo ali é algo do mundo? Então, será que eu posso ou não posso estar ali? A gente tem que analisar esse tipo de coisa, né? Tem que ter discernimento. Eu posso estar ali? Eu posso. É algo saudável? É algo saudável. É uma corrida, né? Eu posso ir ali junto das pessoas comer algo? Posso, não tem problema nenhum. Mas aí, vamos diferenciar, por exemplo, um carnaval. Né? Exatamente. Então, muitas vezes um carnaval, por exemplo, que é uma festa da carne, não é bom que a gente esteja. Né? Por quê? Porque aquilo ali que está acontecendo realmente é algo que é das trevas. Entende essa relação? Esse tal de carnaval. Minha irmã, nem é no Brasil que iniciou essa festa da carne, né? Porque carnaval significa festa da carne, né? Não. Isso daí é algo que veio de outros povos. Eu não me recordo agora especificamente. Também acho que não. É algum dos povos ali. Ou foram os gregos, ou os egípcios, algum desses povos. Né? Os egípcios ainda são africanos. Mas, se eu não me engano, vem da Grécia, vem dessa linha, entende? Que não são festas assim onde está tudo liberado de certa forma. Então, quando eu digo assim, a gente conseguir ter discernimento, é nesse sentido, né? O que são trevas, né? Como é a ideia das trevas, né? Até porque o próprio Paulo mesmo ele vai falar em suas cartas, né? Que a gente não deve fazer aquilo que vai realmente, de certa forma, espantar os nossos irmãos, né? Dizemos assim, né? Ele diz para a gente não fazer esse tipo de coisa. Então, se estar em um local, se fazer algo, realmente mostra uma conduta diferente daquilo que é o verdadeiro evangelho, daquilo que é ser um cristão, nós não devemos fazer. Então, né, para a gente findar esse ponto aí, trevas é tudo aquilo que é contrário à verdade do evangelho, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Então, tudo aquilo que engloba o pecado é estar em trevas. Amém? Então, dando continuidade aqui, ó. Próximo, né, continuando ainda nesse pontinho, né? Então, vou reler o início dele. Diz, ó, quando Deus chama as pessoas dessa forma poderosa, Ele o faz das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ele a chama para a comunhão de seu Filho. Isso está escrito em 1 Coríntios 1:9 e também em Atos 2:39. E para o seu reino e glória. E aí está escrito, né, esse sentido em 1 Tessalonicenses, 1 Pedro e 2 Pedro. Então, meus irmãos, Deus ele chama as pessoas de forma poderosa. Né? Ele nos chama de forma poderosa. Então ele faz isso das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama para a comunhão do seu Filho e também para o seu reino de glória. É para isso que nós somos chamados. Então, quando nós somos chamados para esta vida, é uma vida verdadeiramente rica. Né? É a vida que realmente nós precisamos neste mundo. E nós entendemos que a palavra glória, a palavra maravilhosa, né, até a palavra comunhão, elas não têm um sentido de enriquecimento, ou essas palavras não têm um sentido de estar sempre majestoso, né, estar sempre alegre, feliz e contente com todas as coisas. Não, não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho, ele nos mostra o quê? Né, até dentro daquilo que significa ser um cristão. É que independente das circunstâncias, o Senhor estará conosco. Isso é viver uma vida de glória, isso é viver uma vida maravilhosa, isso é viver uma vida de comunhão. Né? Independente das circunstâncias, a gente poder ter a convicção que o Senhor está conosco. Então, um verdadeiro cristão ele consegue compreender isso. Que muitas vezes, por mais que as coisas pareçam não estar caminhando de forma correta, se ele tem o Senhor, tudo vai dar certo. E até abro um parênteses aqui, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e as pessoas estavam me contando, né, alguns pontos, né, que tem acontecido na vida dela que parece que não está correto. A visão dela não está correta. Não era para ser daquele jeito, não era para acontecer da forma como estava acontecendo. Né? E isso causou alguns embates, né, dentro da mente dessa pessoa. E aí, né, assim, de forma natural, eu acredito, né, através do Espírito Santo, eu consegui abrir a mente dela de certa forma, que eu falei para ela assim, sabe uma coisa que me blinda das frustrações? Porque muitas vezes a gente cria frustrações assim indefinidas até na nossa mente, né? A gente vê algo ali saindo um pouquinho do controle e a gente já se frustra com facilidade, né? Então, às vezes isso já gera uma ansiedade ou uma depressão dentro de nós. Mas eu cheguei nessa pessoa e falei assim, sabe o que me blinda das frustrações? É ter a convicção de que independente daquilo que está acontecendo na minha vida, eu creio de todo o meu coração que o Senhor está por trás. Então, se não aconteceu daquela maneira, não era para acontecer. Se eu oro, se eu busco ao Senhor, se eu tenho relacionamento com Deus, não tem porquê. Entende? A pessoa parou assim e falou, nossa, né, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Então, muitas vezes a gente tem costume de se frustrar com facilidade com as coisas. E a gente acaba se esquecendo que, muitas vezes, se aquilo não aconteceu e não deu certo, porque até mesmo pode ser um livramento de Deus. Pode ser Deus. E eu creio que nós, como cristãos, Deus está agindo em todo o tempo em nossas vidas, né? Deus ele está agindo. Então, se Ele está agindo, Ele está nos poupando de muitas coisas nesse sentido. As pessoas têm que ter sabedoria para discernir esse ponto também, né? Exatamente. Porque às vezes a gente pensa que está frustrado e não é Deus aí. Exatamente. Então, né, sempre quando eu penso em frustração, até nesse sentido, né, eu sempre penso em quem? Eu não consigo não pensar em José. Né? José, para mim, é um dos maiores exemplos de alguém que poderia ter vivido uma vida frustrada e não viveu. Né? Pô, José foi vendido pelos irmãos como escravo, né? Foi aí, né, viveu tantas coisas de forma injusta, né, foi injustiçado várias e várias vezes, a gente vê isso acontecendo na vida dele, mas a gente vê que no final das contas, né, lá no final, quando ele já se tornou ali, né, o segundo dentro do Egito, que era a maior nação do mundo, ele se encontra com seus irmãos mais uma vez e ele diz o que para os seus irmãos? Não foi vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus para salvar toda a nossa família. Gente, qualquer tipo de frustração passou muito longe de José, né? Então, né, ele realmente foi um verdadeiro cristão, né? Ele entendeu que mesmo as dificuldades, as situações complicadas que ele passou na vida, Deus estava ali, né? Deus fez parte da vida dele.
Então, aqueles momentos, até mesmo onde ele foi preso de forma injusta, Deus estava moldando o caráter dele. Ele entende isso, né? Ele compreende essas coisas acontecendo. Em vez de se frustrar e se tornar birrento, não. Ele faz sempre o seu melhor buscando a Deus até o ponto que ele chegou a ser quem ele foi, né? Ele creu no Senhor, ele teve fé e ele manteve a sua fé intacta em Deus, né? Então, são alguns dos pontos aí que nos mostra, né? Isso, meus irmãos, né? Essa é uma vida maravilhosa, essa é uma vida, né, de comunhão, uma vida de glória. Independente das circunstâncias, ter a convicção, ter a fé de que o Senhor está, né, diante de tudo e fazendo o melhor para nós. Próximo pontinho diz aí, ó, as pessoas que foram chamadas por Deus pertencem a Jesus Cristo, Romanos 1,6. São chamadas para ser santas e entram no domínio da paz, da liberdade, da esperança, da santidade, da paciência no sofrimento e da vida eterna. Então, a partir do momento que nós somos chamados, a partir do momento que nós nos colocamos como aqueles que realmente vivem o Evangelho, vivem debaixo desse chamado efetivo, aqueles que estão aí, vivem pelo Pai, eles vivem dessa maneira. Eles são santos, eles estão e pertencem a Cristo Jesus, eles vivem essa paz, essa liberdade, essa esperança, né? Eles vivem paciência no sofrimento, e esse é um ponto que eu gostaria até de ler com os irmãos, aproveitar que já está até aberto aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Um pouquinho mais para frente aí, né? 1 Pedro 2, 20 e 21, diz assim, ó. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais por paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de os seus passos. Meus irmãos, muitas vezes a gente tem costume de ser relutante com qualquer tipo de versículo que fale sobre sofrimento, né? Mas Pedro aqui, nesses 2 versículos, ele vai falar que o sofrimento ele faz parte, e uma grande parte da vida do cristão, né? Então ele fala que assim como Cristo, né, foi levado ali, né, assim como Cristo sofreu e grandes sofrimentos, né, teve em sua vida, nós cristãos também somos chamados para isso. E é duro a gente ouvir isso muitas vezes, né? É duro a gente ouvir que a gente foi chamado para também sofrer muitas vezes, né? E realmente, a vida como um cristão, nesse significado de ser um cristão, é uma vida muitas vezes dura. E vai ser dura. O cristão tem uma vida dura por quê? Porque ele luta contra tudo aquilo que o corpo deseja, ele luta contra tudo aquilo que as outras pessoas dizem ser bom, e que muitas vezes ele sabe que é bom, mas ele luta contra essas coisas. E ele sabe que muitas vezes também ele vai ser perseguido de muitas e muitas maneiras contra outras pessoas. Pessoas irão persegui-lo, né? Então tudo isso faz parte daquilo que é sofrer por Cristo, né? É uma vida de sofrimento. José foi assim. Exatamente. Ele passou momentos horríveis. Uhum. Ele foi perseguido muitas vezes pela sua fé, né? Por crerem em Deus. Os próprios irmãos dele querendo matar Os próprios ele. irmãos. Uhum. Exatamente. Então, nós vemos que nós somos chamados para uma vida, muitas vezes, de sofrimento. O que é tão pouco pregado, né? É muito pouco falado, né? Você coloca no YouTube, aí você coloca pregação, né? Você escrever só pregação no YouTube, vai ser a maioria das coisas que você vai encontrar ali é de glória, de bênção, e de só sobre isso, né? Então, muitas vezes, os cristãos eles vão crescendo de forma imatura, crendo que é só isso que faz parte. Então, quando chega o sofrimento, a maioria dos cristãos creem que é o quê? Que Deus já não é mais por eles. Só que não. A palavra nos mostra que nós vamos passar por momentos de dificuldade. Não só isso, né? Como muitos e muitos. Até esse último mês agora, né? Eu estava trabalhando sobre missões com os jovens, né? E a gente estava vendo ali sobre os países que são mais perseguidos, né? São mais perseguidos. E aí,
Ontem a gente tivemos um tempo de oração, de conhecer mais os 2 principais países perseguidos no mundo, que é a Coreia do Norte e a Somália hoje. E a gente estava vendo ali, e a gente estava vendo até, né, sobre a vida de pessoas que vivem nesse país. E a gente estava vendo sobre a vida de uma mulher que vive lá na Somália. Ela deixou exposta a sua fé em Cristo, ao ponto de acontecer o quê? 3 mulheres na frente da casa dela virem e esfaqueá-la. Esfaquear ela na frente de casa. E aí ela foi para o hospital, ela quase chegou a morrer. E diante disso ela pensou assim, não, eu não vou mais viver para Jesus. Isso é uma fala dela, ela diz, eu não vou mais viver para Jesus. Aí ela diz também na fala dela, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Ela diz que ela até mesmo entrou numa depressão profunda, por ver que ela não podia mais cuidar dos filhos dela, porque o marido dela não aceitou mais, a família do marido não aceitou, porque eles são islâmicos, mas ela não negou a Jesus. E missionários, missionários de certa forma, até o grupo do Portas Abertas, que é um grupo muito, muito lindo de missões, eles, através daqueles que apoiam Portas Abertas, pagaram a cirurgia dela, até ajudaram ela a começar um pequeno negócio para que ela pudesse de alguma forma se manter ainda assim. Então a gente vê o quê? Que tem pessoas que estão morrendo, que realmente estão passando no fino da agulha, por amor a Cristo, sofrendo, tendo uma vida ali de grandes sofrimentos, assim como Pedro ele escreve aqui, E isso faz parte de certa forma, daquilo que é ser um cristão. Então, quando nós somos perseguidos, e se você já foi perseguido em algum momento, ou talvez você ainda vai ser perseguido por ser cristão em algum momento, não ache que isso é ruim. Dê glória a Deus, porque os verdadeiros cristãos muitas vezes são perseguidos. Eles passam por algum tipo de perseguição, eles passam por alguns tipos de dificuldade, mas em todo o tempo, assim como o irmão Lázaro diz em sua música, eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Essa é a realidade. Mas Jesus também foi perseguido. Não, Porque ele falava o tempo a verdade. inteiro. Exatamente. A verdade dói. A verdade dói. Uhum. Acho que por causa dessas pregações hoje, atuais, de bênçãos, tudo, dificulta muito os jovens hoje, brasileiros, crescer com essa sede de cristão. Não ter essa realidade. Eu, pelo menos, assim, não sei como é que está hoje, mas as igrejas não conscientizam muito jovens do que realmente essas pessoas fazem. Eu lembro da época que nós dois ainda não tínhamos filhos, a gente ia todo domingo para Itamonte. E eu assinava as Portas Abertas. E eu lembro de eu ver fora que teve um domingo que eu amanheci muito tipo assim, ai, nossa, todo domingo. Nossa, canseira, todo domingo. E eu comecei a me lembrar das histórias de pessoas que eu falei, gente, quantas jovens como eu queria hoje ter a oportunidade de 1, 2, 3 vezes nos cultos. E eu lembro que eu senti um ânimo tão grande de ir lá para Itamonte. Eu falei, não, eu posso ir, eu posso aproveitar essa oportunidade de estar ali cultuando. E lembrando dessas histórias, ter essa história na minha cabeça e lembrar para essa motivação, porque às vezes tem hora que a igreja está desanimada por falta de ver essas coisas. De ver essas coisas, exatamente. Diante da sua pergunta, eu acho que sim, mano. Eu acho que sim, porque infelizmente a maioria dos trabalhos com jovens hoje são muito, muito levados ao sentimentalismo, Então os jovens eles não estão acostumados com essa ideia, eles estão muito mais acostumados a algo que vai mexer com eles de alguma forma, mas eles crescem muito com isso, Eu vou ser mexido, vai acontecer algo dentro de mim. Falando assim, comigo que sou jovem e que trabalho com jovens desde os 18 anos que eu saí de casa, em missões. Então eu vejo assim que muitas igrejas que eu passei muitas vezes é mais envolvendo algo mais sentimental, algo para levar o jovem a chorar, a viver aquilo mais latente no coração dessa forma. E infelizmente eu nunca vi muitas igrejas falando sobre missões e mostrando essa realidade do mundo afora, Até ontem com os jovens a gente pegou e fez o quê? A gente dividiu 2 grupos assim, 2 grupos de, não lembro quantas pessoas, tinha umas 10 pessoas em cada grupo,
para pesquisar sobre essas nações, para ver como que é. E o pessoal foi olhando ali, foi analisando, né? Você estava no mesmo grupo, não estava, Levi, Cardinho? Você estava no mesmo grupo, né? Aí tinha outras pessoas em outros grupos. Você olhar e falar assim, caramba, olha a Coreia do Norte. Você só fica sabendo o que está acontecendo lá dentro quando alguém consegue fugir, né? Lá dentro, se alguém sabe que você é cristão, você vai ser forçado a trabalhar o resto da sua vida até a morte, né? As mulheres, muitas vezes, só por alguém saber que ela é cristã, ela vai ser perseguida, vai ser muitas vezes estuprada. Essas coisas vão acontecer, mas o mundo não sabe. E eles dizem ser um país... O que eles dizem ser mesmo? Democrático, né? Eles dizem ser um país democrático, mas está muito longe disso, né? Muito longe. Assim como a Somália também, né? Que diz ser um país de certa forma aberto, mas a gente vê que 3 mulheres esfaqueiam uma na frente de casa e não acontece nada, né? Apenas porque ela era cristã, ao ponto dela não poder nem mais ver os filhos dela porque ela é cristã, né? Então, sim, falta muito do mundo hoje mostrar essa realidade, né? Da igreja mostrar essa realidade, do mundo não, da igreja mostrar essa realidade para os jovens, né? E encantar eles ao ponto de todos nós queremos ser a igreja de Atos, né? Que a gente vê ali João e vemos Pedro pregando o evangelho, sendo preso, açoitados, e após serem libertos, o que acontece? A palavra diz que eles saíram felizes, né? Porém, por serem açoitados pelo nome de Cristo, né? Isso é ser um verdadeiro cristão, né? Pô, eles apanharam, a gente apanhou porque a gente está pregando o evangelho, então a gente está fazendo o correto. O nosso Senhor, Ele morreu, né? Aquele que a gente leva o nome, Ele morreu pelo evangelho, por Deus, ressuscitou, voltou aos céus. Então se a gente apanhar pelo evangelho, pela pregação do evangelho, que honra, né? Então, falta essa gana, eu acho, né? Na igreja como um todo. E que a gente possa ter, né, essa vontade, essa força de vontade, entender essa necessidade de irmos pelo Espírito Santo, né? E pregar todo mundo mesmo. Sair na rua pregando, né? Ver uma pessoa na rua, tá parado na fila do pão, seja onde for. Né? Jesus te ama. Né? Nem que seja isso, faz a diferença. Isso faz a diferença, né? E assim pregar para as pessoas. Amém? Isso é um ponto de ser um cristão, né? Então, entrando na próxima parte, nós somos chamados, né, em negrita, e somos chamados. Primeiro pontinho. Há um sentido para a palavra chamado, que se refere à pregação do evangelho a qualquer um, quer responda, quer não. Muitos responderão, mas outros manterão seus corações fechados para o evangelho. Então, meus irmãos, nós somos chamados a algo. Nós somos chamados a pregar o evangelho. E aí o que acontece? Tem muita gente que até começa animada a pregar o evangelho, né? Começa pregando, mas aí no momento que escuta o primeiro não, fala assim, nossa, e agora, né? O que eu faço? Uso o meu próprio exemplo, né? Eu saí aí em missões, né? Muitas vezes em vários locais, perguntar, não, queria falar sobre algo para você, sobre o evangelho e tal. Terminava ali muitas vezes, posso orar por você? E aí a maioria das vezes as pessoas falavam assim, não me esqueço do primeiro não que eu recebi. Não me esqueço do primeiro não. Mas o que acontece, né? Aquele primeiro não me deu um negócio assim, nossa, que pena, né? Aquilo que eu devia fazer não deu certo de eu fazer agora. Mas, meus irmãos, realmente muitos não vão desejar. Muitos não vão querer. Mas o interessante, Felipe, é a gente supetão falando. Mas uma conversa surge. Surge. Sempre surge. Dificilmente não surgir. Exatamente. Aí pronto, já pega aquela oportunidade para falar de Jesus para ele. Exatamente. Então as oportunidades vão surgir também. Por quê? Porque é óbvio que Deus deseja que o evangelho seja pregado a toda criatura. Exatamente. Né? Nós sabemos que Ele está por trás de todas as coisas. Então numa conversa vai surgir. Aí se a gente quer falar ou não, né? Nós entendemos que o que nós devemos fazer. Muitos responderão, mas outros não responderão. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Nós vemos aí que, né, na palavra que muitos responderam e outros não responderam, né? Muitos disseram sim e outros disseram não. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer, né?
Infelizmente, nem todas as pessoas entregarão a sua vida ao Senhor, né? E por conta disso, herdarão o quê? O inferno. Mas o nosso papel como cristão é o quê? É sempre levar o Evangelho a qualquer pessoa, independente de quem for. Nós devemos pregá-lo. Quem abrir o coração, graças a Deus, glória a Deus. Quem não abrir o coração, bola para frente. Continuaremos pregando até que Ele venha. Amém? O próximo pontinho diz aí, ó. A convocação do Evangelho passa por sua pregação humana. Paulo deixa isso bem claro em 2 Tessalonicenses 2,14, quando escreve aos cristãos que seu chamado por Deus veio por intermédio de nosso Evangelho. Isto é, o Evangelho que Paulo e outros lhes pregaram. Então, Paulo, o que ele está falando aí, né? Esse ponto aí do somos chamados a pregar o Evangelho. Paulo, aí em Tessalonicenses, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre que os cristãos de Tessalonicenses, né, foram chamados por Deus, né, através do nosso Evangelho. Quando ele diz nosso Evangelho, do Evangelho que ele estava pregando, que outros também estavam pregando, né? Então, Paulo ele traz essa ideia o quê? Que o Evangelho, para ser levado, precisa ser falado, precisa ser pregado. As pessoas precisam ouvir isso, né? Então, não tem como conhecer o Evangelho sem a pregação do mesmo, né? Por isso que é importante que nós proclamemos, né, corajosamente a mensagem do Evangelho, né? Por isso que é importante que a gente confie que Deus, por meio desse chamado efetivo que Ele tem por aqueles que realmente abrem o seu coração, né, nós cremos que realmente grandes coisas vão acontecer. E aí não tem como a gente não olhar neste momento para Atos, né? Eu gosto muito da passagem de Atos 16. Vamos abrir lá, por favor? Atos, capítulo de número 16. Vou focar principalmente no versículo de número 14. Para falar a verdade, meus irmãos, eu quero ler até um pouco antes, né? A partir do versículo 11, que é o momento onde Paulo ele está em Filipos. Todo mundo conhece, né, um pouco dessa passagem. É o momento lá até onde ele e Silas são açoitados, são presos. Né? Após isso, eles louvam dentro do cárcere. Né? Acontece um terremoto que quebra as paredes do cárcere. A gente conhece um pouco essa passagem, né, de Paulo e Silas. E isso tudo acontece em Filipos. Eu quero ler aí, a partir do versículo 11 de Atos 16, que diz assim, ó: Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em diretura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então nós vemos aí que Paulo está na sua segunda viagem missionária, né? Ele está falando aí sobre algumas ilhas que ele foi passando até chegar à cidade de Filipos, né? Que é uma cidade macedônica. Lembra, né, que Paulo estava indo para um lado, Deus disse o que para ele, né? Aparece um varão diante de Paulo, diz para ele o quê? Né? Vai, né? Passa a Macedônia, né? Ele estava indo para um lado, focado em ir para a Espanha, mas Deus, né, fala para ele: opa, peraí, Paulo, não, é ao contrário, você vai para o outro lado, né? Como se ele estivesse indo para norte e Deus mandasse ele ir para sul, passasse a Macedônia. Então ele está indo para esse lado, né? Lado que Deus manda ele ir. E aí ele passa por esses locais aí com nomes bem diferentes, né? Uns nomes bons até para colocar em filhos, né? Samotrácia, por exemplo, né? Um nome bonito para colocar em menina, né? E aí ele chega em Filipos, e a palavra diz que nessa cidade ele permaneceu alguns dias. Aí o versículo 13 diz, ó: No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher... Então eles começam a pregar. Né? Eles começam a pregar para aquelas mulheres. E aí vai falar de uma mulher específica no versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E aí ele diz, ó: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia.
É o versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai aí. E nos constrangeu a isso. Então olha para você ver, meus irmãos. Batizado nas águas. Exatamente. Então olha para você ver o que acontece aí neste momento, né? A gente vê que a pregação do Evangelho surtiu efeito. A palavra não diz que todas as mulheres que estavam ali, a partir daquele momento, se converteram. Mas a gente vê que Lídia ela se converteu. E o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, né? Então nós vemos que algo acontece. É tiro, será? Estão estourando os balões, estão brincando. Mas olha para você ver, né? O Senhor abre o coração de Lídia. Abre o entendimento de Lídia. E a mensagem que Paulo leva até ela surte um grande efeito. É isso que todos nós somos chamados a fazer, né? É isso que eu e você somos chamados a fazer. A pregar. Muitos vão se entregar, outros não. Um outro momento que eu acho incrível, né? Um outro momento que eu acho incrível. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora eu não lembro qual versículo, qual capítulo que é. Acho que deve ser um pouco mais para frente. Aqui em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, né? Quando Paulo chega em Atenas. Lá no final, ó, Atos 17, a partir do versículo 32. Então a gente vê que Paulo ele chega em Atenas, ele começa a pregar o Evangelho, ele fala de um Deus desconhecido, né? Deus esse que era um dos deuses que estava ali, até mesmo dentro do templo, né? Então tinha ali a imagem de vários e vários deuses, tinha um pedaço ali que não tinha nada, ali era o Deus desconhecido, e Paulo começa a pregar sobre esse Deus desconhecido, começa a falar que ele está falando sobre esse Deus desconhecido. E ali, diante de Paulo, estava quem? Estava os filósofos da época, né? Então, aqueles que aprenderam aos pés de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, estavam conversando com Paulo. A gente sabe que esses grandes filósofos, né, que a gente até estuda na escola, eles são antes de Cristo, né? Todos esses homens são antes de Cristo. Então, os discípulos desses homens estavam ali conversando com Paulo naquele momento. Homens, né, de grande sabedoria. Sabemos que os filósofos foram muito sábios, né, naquilo que diz sobre a mente humana e tudo mais. Por isso que a gente até estuda sobre eles na escola. E olha para você ver o que vai dizer aí. Ó. Aí Paulo conversa com eles. E Paulo vai finalizar a sua conversa com eles falando sobre o quê? Sobre a ressurreição, né? Sobre a ressurreição dos mortos. Quando Paulo fala sobre isso, eles ficam meio que, opa, né? Até quando você estava falando sobre Jesus, até quando você estava falando sobre isso, beleza. Mas ressurreição, essas coisas, né? Por favor, não faz sentido nenhum, né? Então, em versículo 32, ele diz assim, ó, 32 e 34. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada de Damaris, e com eles outros mais. Por que Paulo fez? Paulo esteve ali no local onde estava cheio de filósofos, homens realmente que não criam em Deus, né? Homens que aprenderam e desenvolveram que a sabedoria, o conhecimento, tudo que envolve isso vem da própria mente, né? Mas naquele momento, Paulo prega. Ele prega o Evangelho de forma clara, meus irmãos. Ele prega o Evangelho como o Evangelho deve ser pregado. O que acontece? Alguns daqueles que estavam ali, a partir de uma pregação de Paulo, creem em Jesus. E não é qualquer tipo de pessoa, meus irmãos. Dionísio, esse Areopagita, era um homem extremamente importante, né? Ele era um dos líderes ali dentro daquilo que diz sobre a filosofia de Atenas naquele tempo, naquele momento. E um dos homens mais importantes no meio daqueles filósofos, a partir da pregação, de uma simples pregação, ele crê em Jesus. E a partir daquele momento ele confia, ele crê no Evangelho e entrega a sua vida a Cristo. Diz também sobre essa mulher, Damaris, né? E com eles outros. Então está vendo? Está vendo como que é as coisas?
A gente pensa que muitas vezes a gente precisa fazer muitas coisas, né? E até voltando sobre os jovens, né? Uma coisa que eu luto muito com os nossos jovens da igreja é o quê? É para que a gente possa trabalhar algo que é o Evangelho. Sem precisar apagar todas as luzes, sem precisar colocar fazer uma baladinha gospel, sem precisar dessas coisas. O Evangelho puro e simples. Porque é este Evangelho puro e simples, bem pregado, né, levado verdadeiramente aos corações, que fazia a diferença. Que fez a diferença. Mais uma vez, entendendo esse chamado que nós temos ainda aqui em Atos, né, meus irmãos, que é majestoso o livro de Atos. Ainda aqui em Atos, lá no início, em Atos 2. Lá em Atos 2, né, a partir do versículo número 14, eu não vou ler tudo que está aqui, né? Mas nós vemos o quê? Que ali, a partir do versículo de número 14 até o versículo de número 36, Pedro ele faz uma das mais belas pregações que o homem já viu. Ele prega o Evangelho, ele usa o Antigo Testamento, né? Ele pega o Antigo Testamento, ele cita Davi, ele cita Moisés, ele cita fugiu a palavra da minha boca agora. Os profetas, né? Ele cita os profetas, ele cita todos eles, pregando o Evangelho e conduzindo tudo isso para quem? Para Jesus. Nós vemos ali que em Atos 1 ainda, haviam apenas 120 cristãos, de certa forma. Após essa pregação de Pedro ali diante do povo judeu, nós vemos que no versículo número 37, né, de Atos 2 até o versículo número 41, mais de 3.000 pessoas se convertem através dessa pregação. E são batizados naquele momento, né, passam pelas águas naquele momento, né, recebem o Espírito Santo a partir daquele momento. E olha para você ver, né, Pedro, aquelas pessoas, né, ouvindo a Pedro, ouvindo os apóstolos, né, no versículo número 37, dizem assim, que faremos, irmãos? Que faremos então através daquilo que vocês pregaram? Pedro diz para eles, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Está vendo o que ele diz? Ele prega, as pessoas falam assim, o que eu tenho que fazer diante da sua pregação? Você deve se arrepender do seu pecado e ser batizado. E aí acontece, mais de 3.000 pessoas são batizadas numa lapada só. Claro, né, que não foi Pedro que batizou todo mundo, todos os discípulos ali, talvez aqueles 120 do começo, muitos deles estavam ajudando a batizar aquelas pessoas, mas através do quê? Da pregação. Da pregação pura e simples, sem fazer coisas mirabolantes. Então não era só João que batizava? Não. João aqui, né? Você diz João Batista? João Batista aqui, ele já havia morrido há um bom tempo. Entende? E aí o batismo foi algo que continuou e se mantém até hoje, né? O batismo, né, tem esse significado, né, de arrependimento, né? Ali é levado pelas águas o velho homem, né, tem esse simbolismo, né? Pelas águas é levado o velho homem e aquele que né, volta das águas, né, é um novo homem, é aquele que agora vive para o Senhor. Não está vendo a pregação do Evangelho? Então eu e você somos chamados a isso, né, meus irmãos? É para isso que nós somos chamados. Então o último pontinho dessa parte diz aí, o trabalho dos cristãos é explicar a mensagem do Evangelho. E é trabalho de Deus tornar efetiva essa mensagem. Então isso tira algo de nós, né? A gente é chamado a pregar. Mas quem torna efetivo esse chamado no coração das pessoas é o próprio Senhor Deus, né? Então nós pregamos. Quem faz a pregação realmente ter efeito no coração das pessoas é o próprio Deus. É Ele que traz esse efeito no coração. Amém? Amém. Quantas horas? Ok. Então, continuando aqui, próximo ponto, elementos do chamado do Evangelho. Então, meus irmãos, existem aí 3 elementos que fazem parte de uma boa pregação do Evangelho, né? Deus age nos corações de maneiras que nós vemos aí abaixo. E está aí nesse pontinho, diz, os fatos relativos à salvação são basicamente esses. Primeiro, todas as pessoas pecaram. Você quer pregar, você quer que sua pregação seja uma boa pregação, quando você for pregar para qualquer pessoa, essas são coisas muito necessárias para a nossa pregação, né? Todas as pessoas pecaram.
Romanos 3, 23 mostra isso. Segundo ponto, a penalidade por nosso pecado é a morte. Romanos 6, 23. E terceiro, Jesus Cristo morreu para pagar a penalidade por nossos pecados. Romanos 5, 8. Meus irmãos, isso está numa boa pregação, né? Então, esses são alguns dos elementos do chamado do Evangelho. Todos nós pecamos e destituídos somos, né? Entendemos que a penalidade por nosso pecado é a morte, mas Cristo Jesus, Ele veio, né? E Ele pagou a penalidade pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Eu? Não, que isso, irmão? Faz parte, irmã. Enoque andou com Jesus, né? Ele pecou também? Enoque? Enoque. Meus irmãos, irmã, todo mundo pecou. Enoque pecou. Até Maria. Até Maria. Só Jesus não pecou. Todos pecaram. Mas ele foi direto para o céu, né? Ele não precisou. Ele não morreu. Ele não morreu. Enoque não morreu. Exatamente. Mas o que isso nos mostra algo, né? Isso nos mostra algo. Assim como aconteceu também com Elias, né? Elias também não morreu, né? Elias não morreu. Desceu uma carruagem com cavalos de fogo do céu e levou o cara embora, né? Deus, se o Senhor quiser, eu também queria viver isso, né? Só para me ver uma coisa rapidinho, né? Mas assim, algo que nós entendemos é o quê? O quanto a gente é bom ou não é sobre isso. Porque ele pecou. Todos pecaram, né? Um ponto é o quê? Tem um versículo que agora eu não me recordo especificamente qual é, né? Nem qual local está na Bíblia, mas que fala, né? Nós somos gerados no pecado, né? Então, isso significa o quê? Que nós já nascemos com o pecado em nós, né? A gente já tem uma marca a gente tem quando a gente nasce. Uma marca de nascer a gente tem, é o pecado, né? Então, talvez ali, num primeiro momento, a gente fala assim, o nenenzinho acabou de nascer, ele não peca. Mas ele cresce um pouquinho e ele já se torna um pecadorzinho, né? A birra já é pecado, né? A birra que a criança faz é pecado. Por quê? Porque ela está querendo algo que ela não pode ter. É pecado, E Jesus ele já foi sem pecado, porque ele não foi gerado por um homem ou uma mulher. Não foi gerado por um homem ou uma mulher. Pelo Espírito Santo. Exatamente, uma mulher virgem, né? É uma mulher virgem. Então ele não foi gerado no pecado, né? Jesus é diferente de qualquer outro de nós, né? Ele não pecou em momento algum. Mas Enoque, né? O próprio Elias, a gente vê Elias pecando, né? Na Bíblia, a gente vê que Elias ele ira, né? Ele tem momentos aí, né? Bem complicadinhos. A gente vê que ele era turrão, é visível, né? Tanto Elias quanto Eliseu, eles eram turrões, né, de certa forma. Com certeza isso gerava pecado. Mas não é sobre o quanto a gente peca ou não. Isso que é interessante, isso que nos mostra a graça, né? Isso é graça, é um favor merecido, né? Nós somos pecadores, mas mesmo assim iremos para o céu um dia, em nome de Jesus, né? Isso mostra que não é sobre nós. Mostra que realmente é um trabalho de Deus através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, né? Então, esses são alguns dos pontos aí, né? Que a gente entende sobre isso, né? Então, nós levamos isso às pessoas. Nós levamos elas a entenderem e também nós entendemos, né? Que todos pecaram, todos foram destituídos. A penalidade pelo pecado é a morte, mas Jesus Cristo morreu, né? E pagou por essa penalidade. Mas, meus irmãos, apenas declarar isso é suficiente? Diremos que não. Não apenas isso é o suficiente. Deve haver um convite ao arrependimento. Nós trazemos isso à pessoa e as convidamos ao arrependimento, né? Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós mostramos esses pontos para as pessoas e assim nós fazemos o quê? As convidamos a se arrependerem e a crerem nessa boa nova, né? E esse convite, né, ele foi originalmente feito por Jesus, primeiramente. É encontrado lá em Mateus. Vamos abrir lá rapidamente. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28.
Mateus 11, 28 até o 30 diz aí, ó. Jesus diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que a gente faz. Esse é o convite que nós levamos as pessoas a viverem, né? Esse é o convite necessário para que todos mudem verdadeiramente de vida, né? É a pessoa entender que em Cristo, né, as coisas serão mudadas realmente, né? É você levar a pessoa a entender que por mais que ela esteja cansada e sobrecarregada, é Cristo Jesus o único que pode aliviá-la. Então isso faz parte daquilo que nós somos chamados a fazer, né? Isso faz parte daquilo que é levar o Evangelho a toda criatura. Então o próximo pontinho diz aí, ó. Para aqueles que respondem com fé ao Evangelho, Deus promete que seus pecados serão perdoados e que eles desfrutarão da vida eterna com Deus. Isso nos mostra o que, meus irmãos, também? Isso nos mostra que a bênção principal que nós recebemos não é sobre este mundo. Aquilo que a gente entende sobre bênção, né? E aí a gente pode olhar por toda a palavra, né? A gente vai se encontrar que nós seremos abençoados nessa vida. E sim, nós estamos sendo abençoados, né? Cada dia mais e mais em nossas vidas. Mas a principal bênção que o cristão tem é o quê? É a convicção da vida eterna. E é isso que nós devemos levar como pregação. Essa é a melhor pregação a ser levada, né? Então nós devemos entender o quê? Que a principal bênção que nós temos é essa. É a vida eterna. Para que o que aconteça? A gente falar sempre sobre uma bênção terrena, a pessoa vai entender o quê? Que isto é o bastante, que é isso que é necessário. E você pode conhecer, eu posso conhecer pessoas que talvez já chegou em você e disse o quê? Não aconteceu isso na minha vida, por isso eu creio que, né, não é o cristianismo que eu preciso, né? Deus não fez aquilo que eu cria que seria bom para mim, por isso eu não vou viver o Evangelho. Isso tudo está englobado o quê? Numa pregação apenas de algo que você pode receber material. Mas Jesus, ele nos mostra, e a palavra nos mostra o quê? Que a nossa maior bênção não está neste mundo. A maior bênção que nós podemos receber é a vida eterna. Amém? Amém. Continuando aí, diz aí, ó. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo que está em João 3,16? É um ponto muito interessante, né? Diz aí que Jesus, ele morreu para quê? Para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna, né? Esse é o ponto-chave da vida cristã. Não é aquilo que está nesse mundo, mas aquilo que vai estar além deste mundo. Como Jesus disse também, né, continuando aí o ponto, como Jesus disse em João 6,37, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então aqueles que vêm ao Senhor não são rejeitados, né? Jesus não rejeita, né? Aqueles que vêm ao Senhor não são rejeitados. Mas, meus irmãos, aqueles que não vêm serão rejeitados, né? Essa é uma verdade dura, mas realista. Aqueles que não vão até o Senhor no final dos tempos serão rejeitados. E isso tem que acontecer realmente, porque o Evangelho está sendo exposto. Quem não crê, quem não se entrega, vai só apenas o quê? Colher aquilo que plantou no final das contas, né? E glória a Deus por isso. Isso mostra o quê? Que o nosso Deus é justo, né? Eu acho lindo a ideia do quê? A ideia de que se nós vivemos conforme a palavra de Deus, teremos a vida eterna. Se nós não vivermos conforme a vontade de Deus, herdaremos o inferno. Isso está mais do que correto. Isso é justiça, né? Assim como um pai, né, que o seu filho comete um erro e ele coloca ele de castigo, é a mesma coisa. Aqueles que não viveram e viveram uma vida de erro, apenas estarão vivendo depois dessa vida o castigo eterno, né? Só que é eterno. Vai ser um castigo eterno, né? Isso tudo é o quê? É justiça, é ser justo, é ter uma
uma coisa correta, é estar debaixo de algo justo, né? Antes de continuarmos, meus irmãos, vamos fazer uma pausinha para a gente tomar mais um cafezinho? Agora as crianças vão estar lá dentro, a gente vai conseguir entrar ali e tomar um cafezinho mais tranquilo, né? Agora vai caber a gente lá dentro, né? E a gente já retorna aqui mais uma vez, ok? Então, meus irmãos, a gente vai ir retornando agora, entrando aí nos 2 últimos pontos. E aí, nesses 2 últimos pontos, primeira parte aí, em negrito está escrito, né? Como a chamada é recebida. Então, um pontinho diz, ó, depois que o convite para responder ao Evangelho é feito, Deus deve realizar uma mudança no coração do indivíduo antes que ele seja capaz de responder em fé. Essa mudança, um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos comunica nova vida espiritual. É às vezes chamado de regeneração, na qual não desempenhamos nenhum papel. Ele é totalmente um ato divino. Então, o que acontece? Deus, ele realiza, né? Essa obra é dele. Ele realiza uma obra no coração de cada indivíduo quando ele vai responder em fé, né? No momento que ele vai responder em fé, Deus, é Deus quem faz esse papel. Então, nós pregamos o Evangelho, o papel de Deus é agir naquele coração. E vai acontecer uma mudança naquele coração, né? Então, antes mesmo que nós tenhamos fé em Deus, né, como está aí no pontinho, antes mesmo de nós termos fé em Deus, acontece uma mudança no nosso coração que, após essa mudança acontecer, né, que é conhecido como regeneração, a partir daí nós começamos a ter fé em Deus. Então, nós somos regenerados para depois termos fé. Nós não temos fé para depois sermos regenerados. Dá para entender isso? Então nós temos o quê? Nós somos regenerados, que é uma obra de Deus no nosso coração, a regeneração, né? O compreender que nós somos pecadores, né? O compreender que nós realmente estávamos numa vida de pecado, o compreender que Jesus ele veio e nos salvou do pecado, e nos livrou do pecado e da morte. A gente compreende isso, a partir disso nós somos regenerados, e após a regeneração, nós correspondemos a Deus em fé. A partir daí que a fé é gerada no coração, a partir daí que a gente tem fé em Deus. Então, tal transformação de coração, né, é um ótimo versículo para falar sobre essa transformação de coração, né, falar sobre a regeneração, é aquele que a gente encontra lá em Ezequiel. Lá em Ezequiel 36, 26, vai dizer, né? Darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, né? Então, esse processo que nós vemos em Ezequiel 36, versículo 26, é o processo da regeneração. É o momento onde nós deixamos de ter um coração de pedra, né? Nesse sentido, o coração de pedra traz essa ideia de que uma ideia de uma vida longe de Deus, né? Um coração petrificado é um coração distante de Deus, e um coração de carne, que Ezequiel diz aí, é um coração a partir do momento que ele começa a viver para o Senhor, né? Então esse é o processo de regeneração, né? E aí, meus irmãos, uma vez que esse processo acontece, né? Nós, né, as pessoas, elas se tornam que uma nova criação, uma nova criatura, né? Isso faz parte desse processo. Então as coisas antigas já passaram, né? Eis que tudo se fez novo, né? 2 Coríntios 5,17, né? Somos nova criatura, as coisas passadas, né? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o próximo pontinho diz aí, ó, essa mudança, embora nem sempre seja imediatamente percebida, resulta em um coração transformado, que produz um caráter transformado e uma vida transformada. Então, o que eu quero dizer com nem sempre seja imediatamente percebida? Muitas pessoas, a gente vê isso, você já viu isso com certeza na sua vida. Tem gente que conheceu a Cristo hoje, amanhã já mudou tudo.
Tem gente que acontece isso. No outro dia, a pessoa, a roupa, a vestimenta já é outra. Você olha para a pessoa, parece que ela já, assim, muita coisa mudou em um dia para o outro. Mas tem pessoas que não é dessa maneira, né? Então, vamos dizer aí, por exemplo, né? Uma pessoa que luta contra as drogas, né? Uma pessoa que está lutando contra as drogas. Então, esse processo de regeneração dela não vai ser imediatamente percebido muitas vezes, né? Aquela pessoa que talvez ali estava vivendo aquela vida ali, realmente ali jogado na lama mesmo, né? Aquela pessoa ela vai passar por um processo, né? Ela vai passar por esse processo de regeneração, mas vai ser um pouco diferente. A pessoa ela vai viver alguns passos, né? Ela vai lutar contra o vício, né? E vai ser uma luta talvez que vai durar 1, 2, 3, 5 anos, até que ela chega, né, a esse estágio onde ela muda de vida de uma vez por todas, né? E isso tudo, né, é um processo que vai passar, mas isso vai mostrando o quê? Que esse processo, esse passo a passo é o quê? É Deus agindo no coração, né? É Deus agindo no coração, né, ali, de momento em momento, transformando aquela pessoa, né? Então, por mais que muitas vezes não seja imediatamente percebido, mas vai sendo transformado, né? O caráter vai sendo transformado, a vida vai sendo transformada num passo a passo. Continuando no ponto de dizer, todos os setores da vida são mudados. E um indivíduo regenerado deve manifestar um novo amor por Deus e seu povo. Uma sincera obediência a seus mandamentos e um caráter com traços semelhantes aos de Cristo. Aqui Paulo chama de fruto do Espírito. Então nós vemos aí que uma mudança acontece, né? Então todos nós vamos passando por cada um desses pontos aí, né? Vamos dizer que isso daí pode ser até, podemos dar uma olhada nisso como uma escadinha, né? Então o indivíduo é regenerado. A regeneração já mostra algo, já manifesta algo. Um novo amor por Deus, né? Um novo amor por Cristo Jesus. Isso vai sendo manifesto, né? Isso vai sendo latente, isso vai ficando evidente. Então a pessoa ela manifesta um amor por Deus e pelo seu povo, pela igreja do Senhor. Então, né, o fator de sermos nova criatura não diz apenas sobre amar a Deus, mas diz também sobre amar os seus irmãos, né? Isso faz parte daquilo que mostra que é um verdadeiro cristão. Outra coisa, uma sincera obediência aos mandamentos de Deus, né? Então nós somos chamados a obedecer aos mandamentos do Senhor. João 14,15. Vou ler, se quiserem pode abrir. Caso não queira, não tem problema. Mas João 14,15. João 14,15 diz assim, ó: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O próprio Cristo falando aí, né? Então algo fica claro. O que fica claro? Se a gente ama a Deus, a gente guarda os mandamentos dele. O que Jesus fala, né? O principal mandamento. Deus resume todos os mandamentos em apenas um, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, né? Isso nada mais é aquilo que a gente está falando aqui, né? Sobre amar a Deus e amar o seu povo, né? A sua igreja. Né? E essa obediência. Outro ponto, um caráter com traços semelhantes ao de Cristo. Por isso que eu digo, né, que nem sempre é imediatamente percebido. Muitas vezes a pessoa que está lutando contra um pecado tão severo quanto um vício, por exemplo, né, é mais difícil para que traços fiquem muito, muito latentes à visão de todos, né? Mas a gente vê aí, você com certeza já viu vídeos na internet de pessoas. Até eu estava vendo esses tempos atrás um vídeo achei muito legal, que mostrava assim um pessoal que estava numa casa de recuperação. E aí mostrava uma foto deles, né, quando a casa de recuperação foi ao encontro deles, depois eles, né, totalmente diferentes, eram outras pessoas, né? Mas isso foi o quê? De um dia para o outro? Não, foi um processo, né? Esse processo eles passaram e viveram com excelência porque eles amam a Cristo, né? Porque eles amam a Cristo verdadeiramente. E é interessante, né? Como cada pessoa tem o seu tempo, sua hora, tem pessoas que você falou, ela tem uma transformação radical, às vezes um dia para o outro. Às vezes a pessoa ela é fumante, ela resolveu, ela larga, no outro dia ela já não, né? E mas tem não. outros que não, aquilo se perdura assim de uma forma que, Exatamente. né? Porque
Exatamente. Mas uma coisa é clara. No final das contas, se a pessoa é um verdadeiro cristão, ele vai conseguir se livrar, né, dessas coisas. Por quê? Porque ele vai estar apegado a Deus, né? Nem só isso também. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem mania de mentir. Ou de falar mal dos outros. Ou de negligenciar suas contas, né? Às vezes ela fica naquele processo de aprender, de lutar contra esse pecado. Né? Imagina as drogas em si, né? Exatamente. Então muitas vezes a gente vê uma pessoa, né? Eu vou pegar um exemplo que a irmã Gil trouxe para nós. Um exemplo aí que ela trouxe, né? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade com contas, né? E aí a pessoa ela fica conhecida como alguém que não paga suas contas. Mas isso significa que ela não está passando por um processo de cristianismo, né? Se tornando um verdadeiro cristão? Não. Não significa que ela não seja cristã. Mas significa o quê? Que talvez ela está ali, lutando, até o momento que ela vai fazer o quê? Peraí, né? Isso daqui não é o caráter de verdadeiro cristão. Deixa eu começar a me organizar ao ponto de ela mudar de vida a partir dali, realmente não fazer mais aquilo. E isso mostra o caráter de um verdadeiro cristão. Agora, uma pessoa que perdura a vida inteira nas mesmas coisas, né? Que vive a mesma vida, que não muda, só está mostrando o quê? Que não é um cristão verdadeiro, né? E o que mostra também, né, que a pessoa é um cristão verdadeiro é aquilo que a gente vê ali, que Paulo chama dos frutos do Espírito, né? Eu gosto muito de unir duas coisas, tanto os frutos do Espírito quanto as bem-aventuranças, né? São duas coisas que mostram se a pessoa é um verdadeiro cristão ou não. Se nós não temos nenhum dos traços das bem-aventuranças, se nós não temos nenhum dos traços daquilo que Paulo chama de fruto do Espírito, alguma coisa de errado está acontecendo. A gente precisa reanalisar a nossa vida, né, e olharmos, né, para a palavra e falar assim, eu preciso ser isso daqui. Isso é ser um cristão. Né? Pedir perdão para Deus do porquê a gente não está vivendo isso e voltar atrás. Vou abrir aqui para os irmãos Gálatas. Pode falar, irmão. A pessoa tem que estar atenta também. Ela tem que ter o estudo da Bíblia para ela saber que está andando errado mesmo sendo cristão. Exatamente. Porque tem muito cristão que faz muita coisa errada e fica no mesmo erro, né? Exatamente. Porque não sabe a palavra. Conhecereis a verdade é a palavra. Os libertará. E você vai saber que é errado aquilo, né? Exatamente. Se a gente não estudar a palavra, a gente nunca vai saber. Muitas coisas. E aí a gente pode culpar Deus e o mundo. Mas no final das contas, o culpado é sempre a gente. Porque o irmão é assim, né? porque... Exatamente. Tem que ser pregado, ela está falando, né? Como a pessoa ela vai saber se ela não ouvir e não conhecer? Aí começa a pôr culpa no pastor... Em todo mundo, em Deus e o mundo, menos ela nela. não admite que... Exato. Muitos erram por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Isso aí está na cara. De forma contrária, mas o conhecimento está onde? Aqui, É na palavra. De É na Deus. palavra. Exatamente. Não sabendo daí... Gálatas 5:22 diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é, : amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a gente vê aí, né? Paulo fala o fruto do Espírito, né? Mas um fruto que tem várias coisas, né? Então a gente poderia dizer o quê? Tem gente que fala os frutos do Espírito. Não, é um único fruto, né? Todas essas coisas estão englobadas na mesma coisa. A gente poderia comparar o fruto do Espírito com uma uva, né? Por exemplo, um cacho de uva. É apenas uma fruta, apenas, né? O cacho de uvas é uma fruta, só que tem várias uvinhas ali, né? Diremos assim. Oi? São 9 frutos do Espírito. Aí, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu nem consegui ler, eu nem consegui. Eu acho que é 9 mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente. Então são esses 9 que está aí. Contra essas coisas não há lei. Quanto mais você tem disso, melhor. Se você olhar, são tudo ligados a
Sim. Realmente, são tudo ligado a reações, né? São todos pontos assim que você, diante de algo, você traz isso, né? Então, você tem reações através dos frutos do Espírito, né? O amor é uma reação, a alegria, paz, todos eles realmente são reações. A gente age como a gente quer ser, mas reage de acordo com o que realmente somos. Exatamente. Todo sentido. Ótima frase que ela utilizou. Realmente é essa a ideia. Né? E eu não sei para todos nós aqui, mas Paulo deixou o mais difícil para o final, né? Foi indo mais difícil, né? Ele foi dificultando, parece, né? Mansidão, domínio próprio. Ele vai coxando, né? Vai coxando o beliscão aí, né? Muita coisa. A gente vai olhando, né? Amor. Beleza, consigo amar. Né? Consigo amar, principalmente tal pessoa. Alegria, paz. Né? Mas na hora que chega o domínio próprio é o mais difícil. Né? Ele deixa o mais difícil para o final. Mas, como ele diz, conta essas coisas não há lei. Né? Ele diz, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Né? Então ele está falando que aqueles que são de Cristo vivem o fruto do Espírito e crucificaram a carne, crucificaram os pecados, deixaram seus pecados na cruz com Cristo Jesus. É muito interessante aquilo que ele traz aí. Dando continuidade aqui, meus irmãos. Então, a gente leu aqui, e a gente entra no último pontinho, né? A última parte. Como o chamado é respondido? Primeiro pontinho. Uma vez que Deus tenha convocado por meio de um chamado efetivo e transformado o coração da pessoa por intermédio da regeneração, a resposta necessária é o arrependimento e a fé. Então, tá vendo? Tem todo um processo aí que a gente está analisando, né? Então, fomos chamados, é um chamado efetivo, Deus chamou, Ele há de cumprir com aquilo que Ele nos chamou a viver. Nós vamos passar por este processo, né, de transformação, né, que a gente pode colocar o nome de regeneração, e a resposta necessária é o arrependimento e a fé. Mas a gente sabe que o chamado do Evangelho ele é pessoal, né? A gente sabe disso, a gente tem esse entendimento. Ele requer, então, uma resposta pessoal. E essa resposta, meus irmãos, pessoal, individual, né, essa resposta que nós damos ao Evangelho, essa resposta é chamada de conversão, certo? Então, o que acontece? A gente foi lá, a pessoa passa por essa transformação, ela é regenerada, ela responde com arrependimento e fé. A partir daí, ela é convertida. Né? Então, um ponto interessante é o quê? Eu preciso ser batizado para ser convertido? Não necessariamente. A gente se converte antes de batizar, entende? A conversão ela já acontece a partir do momento que a gente se arrepende e tem fé em Cristo. A partir daí nós já somos convertidos. A partir daí a gente já é nova criatura, de certa forma. Certo? Tem gente que é batizado, mas não é convertido. Exatamente. Sai da igreja. Exatamente. Então a gente vê o quê? Que por mais que o batismo seja um ato simbólico, mas ele não segura ninguém. E nem ele também não traz salvação. Né? Ser batizado não quer dizer que a gente está salvo. O que mostra que a gente está salvo é o quê? Arrependimento e fé. Entende? Um coração verdadeiramente convertido. E permanência, constância. Né? Permanecer e ser constante, né? Então, esse é o processo, né? Onde a pessoa ela se arrepende sinceramente de seus pecados, põe a confiança em Cristo, né, para a sua salvação, e a partir esse processo é conhecido como conversão. Okay? Então, o próximo pontinho diz aí, ó, simplesmente saber e afirmar os fatos da salvação, conforme declarado anteriormente, não é suficiente. A verdadeira fé salvadora, ainda que inclua conhecimento, conhecer os fatos da salvação e a aprovação, concordar que os fatos são verdadeiros, também requer confiança. Portanto, a pessoa passou a confiar no poder de Jesus para perdoar os pecados e garantir a vida eterna com Deus. Então, se eu tenho uma fé
verdadeiramente salvadora, eu não vou mais crer simplesmente em fatos sobre Jesus. Em vez disso, eu vou confiar pessoalmente. Ai, que... Caiu o celular. Tá tudo bem com o celular? Não brigou, não? Eu acho que aqui é meio oco aí. É, o piso, tem alguns pisos que são meio oco. Tem uns pisos... Oi? Ele é uma bomba que estourou em algum lugar e... Ai, meu Deus do céu, que susto. É pra verdade a gente por Mas aí pra gente, né, dar continuidade, o que acontece, né? A gente... Até me perdi aqui, meus irmãos, perdão. Deixa eu me reencontrar aqui onde eu estava. Deixa eu reler aqui, que eu perdi a linha de raciocínio. A gente leu o segundo pontinho, é isso? Ou o terceiro? Não. A gente não leu o segundo ainda? Não, a Bíblia usa? Você tava lendo o finalzinho. Já tinha virado a folha lá. Tinha virado, Ah, tá. nem sei. Não, a gente tá aqui nesse ponto, né? Também requer confiança. E finalzinho você não... Ah, tá. Então vamos lá, vou voltar no início do segundo pontinho aqui, tá? Dessa última parte do segundo pontinho. Simplesmente saber e afirmar os fatos da salvação conforme declarado anteriormente não é suficiente. A verdadeira fé salvadora, ainda que inclua conhecimento, conhecer os fatos da salvação e a aprovação, concordar que eles são verdadeiros, também requer confiança. Portanto, a pessoa passou a confiar no poder de Jesus para perdoar os pecados e garantir a vida eterna com Jesus. Então eu estava falando, né, relembrando aqui. O que acontece? A gente apenas não deve entender, né, aquilo que é uma mudança de vida, mas a gente deve viver verdadeiramente, a gente tem que se entregar a essa mudança, né? Nós devemos confiar pessoalmente em Jesus para nos salvar, né? Não apenas trazer isso da boca para fora, né? Essa é uma realidade que nós precisamos encarar, entender e viver verdadeiramente, né? E aí o próximo pontinho diz aí, ó, a Bíblia usa uma linguagem intensa para descrever essa confiança pessoal. Não apenas há que se crer em Jesus, isso é, acreditar que o que ele diz é verdadeiro, mas crer nele, isto é, confiar nele e depender dele. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente está falando aí sobre essa confiança, né? A Bíblia usa uma linguagem intensa para descrever essa confiança pessoal, uma confiança que cada um precisa ter para ser salvo. E essa confiança envolve dois aspectos, né? Que a gente já falou mais de uma vez, o arrependimento e a fé. E Paulo ele pregava, né, um evangelho de arrependimento e fé em todo o tempo. Os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, após Jesus voltar aos céus, a pregação deles era uma pregação de arrependimento e fé. O tempo todo, meus irmãos. Lê o livro de Atos. Você não vai ver uma pregação que não termine falando sobre arrependimento e fé. Se você encontrar alguma pregação que não envolva tanto o arrependimento quanto a fé, depois você vem conversar comigo. Porque basicamente tudo que está ali fala sobre arrependimento e fé. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho, né? Até o autor de Hebreus também, meus irmãos, ele diz que os dois primeiros elementos, né, do ensino cristão fundamental são o arrependimento de atos que conduzem à morte e a fé em Deus. Vamos abrir rapidinho lá em Hebreus 6:1. Né, eu vou abrir aqui, eu já vou ler. Depois, os irmãos abrindo aí, você pode ir acompanhando. Mas Hebreus 6:1 diz assim, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, então ele está falando aí, ó, pondo de parte os princípios, então as coisas principais, né, dentro da doutrina de Cristo, dentro daquilo que é viver para Cristo, né? Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento de boas obras, de obras mortas e a fé em Deus. Então o que ele está falando aí, ó? O escritor de Hebreus aí no início, ele está falando o que para nós, ó? Tem duas coisas que são principais naquilo que é viver para Cristo. E delas a gente não pode lançar mão. São coisas que tem que estar em todo o tempo, né? Arrependimento e fé.
Essas duas coisas devem caminhar junto de nós em todo o tempo. Essas duas coisas fazem parte da vida do cristão, né? Então, ele traz esses 2 pontos aí também para nós, o escritor de Hebreus, para que a gente nunca se esqueça desses 2 pontos aí. Então, chegando aí no penúltimo pontinho, diz aí, ó, arrependimento significa uma decisão consciente de se afastar de seus pecados. Então, isso é arrependimento. Tudo nessa vida, meus irmãos, a nossa fé, o nosso arrependimento é consciente. Tudo nessa vida é consciente. Ok? Assim como nós pecamos de forma consciente, o nosso arrependimento também tem que ser consciente. Por isso que algo que eu muitas vezes falo, né? Pecado, ele sempre vai ter nome. Então não adianta a gente ir para Deus e falar assim, Senhor, perdoa pelos meus pecados. Apenas isso. A gente tem que realmente colocar o nome naquilo que a gente fez. Perdão porque eu fiz isso, perdão porque eu fiz aquilo, perdão porque eu enganei tal pessoa, porque eu menti para tal pessoa, perdão porque eu vi, né, aquilo errado na TV, no meu celular, no computador, perdão porque eu fiz aquilo, eu falei isso. Pecado tem nome e Deus espera que nós tragamos a Ele com nomes. Então, arrependimento significa isso, decisão consciente de se afastar dos seus pecados. E a fé significa o quê? Voltar-se para Cristo para perdão desses pecados. Né? Isso é fé. É fé de crer o quê? Você não precisa de mais nada que talvez até mesmo seja bom para a sua carne, além de Cristo. Né? Você não precisa de mais nada além de Cristo. Então a fé é a convicção de que nada além de Cristo é necessário para que você viva. Né? Então, quando nós temos fé em Cristo, nós temos o quê? A certeza e uma convicção de que Ele está conosco, que Ele é por nós, que Ele nos ajudará, que Ele nos manterá. E aí o último pontinho, a gente vai finalizando. Esse tipo de fé é a admissão de que você não pode salvar a si mesmo. E ao mesmo tempo crer que Cristo pode fazê-lo. Arrependimento e a fé são 2 lados da mesma moeda. Pois quando eu renuncio e abandono verdadeiramente meu pecado, então me volto em fé para Cristo, confiando somente nele para a minha salvação. E esse arrependimento e fé, meus irmãos, iniciais, eles provêm um padrão para contínuas atitudes, né, de arrependimento e fé. Então, a gente vai agir primeiramente dessa forma diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, colocando a nossa fé nele. Mas isso é o quê? É algo que aconteceu uma vez? Não, isso vai acontecer o resto da nossa vida. A nossa vida, daqui até a gente estar 7 palmos debaixo da terra, é uma vida onde a gente vai precisar sempre estar se arrependendo e colocando fé no Senhor. Sempre, 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 de forma incessante. Né? Isso são atitudes íntimas, né, que nós temos junto ao Senhor, né, que prosseguem pelo resto da vida do cristão. E aí é muito interessante, eu vou finalizar aqui lendo Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Lá em Colossenses 2,6. Deixa eu ver se eu lembro. Colossenses 2,6, eu lembrei que está escrito, diz assim lá em Colossenses 2,6: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. Então Paulo vai falar que nós recebemos a Cristo e, portanto, nós devemos continuar a viver nele. Nós aqui recebemos ele. Então que todos os dias, meus irmãos, possamos sempre estar focados no Senhor, vivendo para ele. Nós somos chamados, nós queremos que esse chamado que o Senhor fez para nós é um chamado efetivo, é um chamado que não tem data de validade, é daqui para a eternidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar, finalizando este momento. Oremos ao Senhor. Antes de orar, né, hoje à noite, às 20 horas, nós teremos o nosso culto, né, nosso culto presencial aqui na igreja, às 20 horas, e nós estaremos comemorando, né, aí o aniversário do pastor Francisco, né? Então, a gente vai ter aí uns comes e bebes, né? Estaremos também agradecendo ao Senhor pela vida do nosso pastor, e que a gente possa estar aqui juntos, reunidos para louvar a Deus, né? Ouvir a sua palavra, se alimentar da sua palavra e também nos alegrarmos junto ao pastor Francisco. Amém?
Oremos. Senhor, nós te damos graças por tudo que vivemos essa manhã. Obrigado pela tua santa palavra, Pai, que ministra, trabalha e ensina os nossos corações. Queremos estar em Ti e viver para a Sua honra, Deus. Queremos realmente ser verdadeiros cristãos e também ser aqueles verdadeiros cristãos que levam a Tua palavra à frente. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis e a viver para a Sua honra e para a Sua glória. Assim nós oramos neste momento, no nome do Teu Filho Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos.